Empreendedorismo afrofeminino criativo. Bem-vindo ao nosso tutorial sobre empreendedorismo afrofeminino. Essa é uma iniciativa do projeto Cria Nego e produtora Zangu Cultural. Neste tutorial, vamos ver que qualquer pessoa pode empreender, desde que queira aprender. O recorte voltado ao cenário afrofeminino. Dados sobre o perfil, número de empreendimentos realizados por mulheres negras. Motivos que levam as mulheres a empreender. As características que tornam as mulheres melhores empreendedoras que os homens. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades e curtir nosso vídeo. Unidade 1. Qualquer pessoa pode ser empreendedora. Até você. Empreendedor não nasce com um dom divino, uma inteligência acima da média, com um DNA premiado. Ele aprende e desenvolve as habilidades necessárias para empreender. Portanto, empreendedorismo se aprende. Importante. A principal questão para ser empreendedor: não deixar o tempo passar. Você tem que ser um realizador, e não uma pessoa que espera acontecer. Unidade 2. Empreendedorismo afrofeminino brasileiro. Cenário empreendedor no Brasil. Segundo dados da PNAD realizada pelo IBGE, na comparação entre 2003 e 2013, houve crescimento de 10% no número de donos de negócio no país, passando de 21,4 milhões para 23,5 milhões de pessoas. O que mostra o potencial empreendedor do brasileiro. Distribuição dos donos de negócio no Brasil, por raça e cor. Nesse mesmo intervalo de tempo, a quantidade dos que se declaravam pretos e pardos cresceu 24%, mudando de 9,5 milhões para 11,8 milhões de pessoas, e a categoria Outros apresentou expansão de 26%, passando de 200 mil para 253 mil. O número dos que se declaravam brancos, porém, diminuiu 2%, variando de 11,7 milhões para 11,5 milhões de pessoas. Isso reflete a expansão expressiva do número de pessoas que se autodeclaravam pretas e pardas. Os dados indicam que a população negra, pretos e pardos, chegou a superar a branca, como consta no último censo realizado. Conta própria versus empregador. Para continuar, vamos levar em consideração duas categorias. Donos de negócio por conta própria. É a pessoa que trabalha explorando seu próprio empreendimento, sozinho ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado. Donos de negócio como empregador. É a pessoa que trabalha explorando seu próprio empreendimento com, pelo menos, um empregado assalariado. Avaliando o tipo de ocupação no mercado de trabalho, conta própria e empregador, verifica-se que 85% dos donos de negócio atuam por conta própria 15% são empregadores. Estes empreendimentos de uma pessoa, em geral, envolvem estruturas mais simples de operação. Pode representar também maior precariedade, de modo que o negócio depende quase que exclusivamente do dono. No grupo dos donos de negócio, na parcela de conta própria, negros e pardos representam 91%. Mostrando que nessa categoria onde os empreendimentos tendem a ter uma estrutura menos complexa e com menor capital investido. O que demonstra a dificuldade de acúmulo de capital para investimento por essa parcela da população. Tem sido a principal saída de empreendedorismo. Em suas pesquisas, o professor e economista Marcelo Paixão aponta que os negros sofrem discriminação desde a questão salarial, ou na hora de pedir empréstimos em bancos ou conseguirem investidores. Apenas 9% dos empregadores são pretos e pardos. Tanto entre os donos de negócio brancos como na categoria Outros, a proporção de conta própria é de 78%. E de empregadores é de 22%. Considerando apenas o conjunto conta própria existente no país. 19,9 milhões de pessoas. Verifica-se que 54% são pretos e pardos. 45% são brancos. E 1% outros. Analisando agora o contingente dos empregadores, 3,6 milhões de pessoas, observa-se que 30% são pretos e pardos. 68% são brancos
2% outros. Sendo assim, a proporção de pretos e pardos é mais expressiva no grupo conta própria do que no grupo dos empregadores. Questão de gênero. Com relação ao gênero, 31% dos donos de negócio no Brasil são mulheres e 69% são homens. O que apresenta uma grande distorção, um reflexo das situações existentes em nossa sociedade. Quando separamos a questão em um recorte por raça, encontramos os seguintes dados. As mulheres representam 33% na categoria brancos, 29% entre os pretos e pardos. Portanto, se analisarmos todos os dados aqui apresentados, perceberemos a necessidade de medidas de incentivo para o desenvolvimento do empreendedorismo afro, principalmente o feminino. Esse número representa o conjunto de condições sociais e históricas que devem ser superadas, seja por medidas e ações públicas ou por iniciativas como esse curso. Uma rápida pesquisa no Google do termo mulheres empreendedoras. Você percebeu que das primeiras imagens, só uma apresenta uma mulher negra? Reflita sobre isso. Os desafios do empreendedorismo feminino. Embora o número de mulheres à frente de negócios, sejam como proprietárias ou ocupando altos postos de comando em grandes corporações, os desafios a serem vencidos até chegarem a estes postos ainda são grandes. Os desafios do empreendedorismo feminino. O primeiro e mais comum é a falta de autoconfiança, uma característica que em muitos casos é incutida em nossa cabeça, fruto de uma educação castradora, que ainda vê, como única função da mulher, cuidar da casa e dos filhos. Felizmente esse cenário educacional já está mudando e as mulheres já começam a ser incentivadas a empreender. O segundo é derivado do primeiro e se cristaliza na dupla jornada feminina. Muito embora as mulheres empreendedoras de hoje estejam conscientes do seu papel no desenvolvimento econômico e social, na maioria dos casos, ainda são responsáveis pela administração da casa e encaminhamento moral e educacional dos filhos. Somam-se a estas questões uma série de outras como a discriminação no ambiente de trabalho e a diferença de oportunidades em relação aos homens, um ponto onde o movimento pelo empoderamento feminino vem avançando no Brasil, mas isso fica para ser discutido em uma outra ocasião. O fato é que ser mulher e empreendedora é gratificante, mas sinceramente, não é fácil. Motivos que levam as mulheres a empreender. As mulheres estão começando negócios pelas mesmas razões que os homens. Segundo Crisia, produtora executiva e apresentadora do Mulheres Empreendedoras HQ Online Show, a mulher começa a empreender por motivos diferentes dos homens. De acordo com a produtora, após entrevistar diversas empreendedoras de sucesso de todo o mundo em seu show pela internet, ela pôde entender as motivações das mulheres quando iniciam seus negócios e, em vários casos, essas motivações são diferentes das masculinas. O que leva as mulheres a empreenderem? Veja agora, quais são os principais motivos para as mulheres se lançarem no empreendedorismo e o que respalda esta decisão. Busca da independência financeira. É um dos motivos que levam as mulheres a empreender. É a busca da independência financeira. Para muitas mulheres que estão buscando a independência financeira, o negócio próprio é a melhor maneira de conquistá-la. Até mesmo para aquelas que trabalham em tempo integral em um emprego e cuidam simultaneamente de um empreendimento, a liberdade financeira é um grande motivador. Controle do próprio destino. Muitas coisas melhoraram para as mulheres em suas carreiras e no mercado de trabalho como um todo. Infelizmente, a realidade é que em diversos setores elas ainda têm tido dificuldade em alcançar cargos de liderança. Ao montarem seus próprios negócios, as mulheres podem ser suas próprias chefas e não precisam enfrentar barreiras para evoluir no mercado de trabalho. Tempo com a família. Outra motivação para o empreendedorismo feminino é o fato de muitas mulheres desejarem ter a possibilidade de ficar mais tempo em casa e acompanharem o crescimento de seus filhos ou pelo menos ter a flexibilidade para ter mais tempo com as crianças. Tornar-se empreendedora é uma forma mais fácil para as mulheres conseguirem prover suas famílias financeiramente e também estarem presentes na vida de seus filhos. Trabalho com propósito e significado. Propósito e paixão são duas palavras extremamente importantes para mulheres que decidem criar seus próprios negócios.
O anseio de deixar a sua marca na sociedade é um dos grandes motivos para o empreendedorismo feminino. A maioria quer sentir que sua iniciativa faz a diferença e tem um impacto positivo no mundo. Isso inclusive faz parte do processo de empoderamento das mulheres, na medida em que elas deixam de ser meras coadjuvantes do processo social. Criatividade. Muitas mulheres tendem a ser criativas no trabalho. Para muitas empreendedoras, o confinamento exigido pelo trabalho corporativo não permite que elas abram as asas criativamente. As características que tornam as mulheres melhores empreendedoras. Veremos agora as 5 características exclusivamente femininas que tornam as mulheres melhores empreendedoras. Mulheres são multitarefas. Que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro que, uma pessoa ter esse tipo de habilidade é essencial para seu sucesso, já que empreendedores, principalmente no começo, cuidam de finanças, marketing, produção, qualidade, manutenção, vendas. Gene cooperativo. Homens tendem a querer destruir, engolir, massacrar ou dizimar coisas ou ideias que vão contra seus pensamentos. Não é raro ver alguém com receio de mostrar algo ao seu chefe homem por desconfiança de que tudo será jogado fora. Por outro lado, mulheres tendem a ser construtivas e colaborativas, somando ideias, a fim de alcançar um resultado comum e melhor para todos. Quando se empreende, ser flexível e saber somar ideias de funcionários, amigos, fornecedores, clientes ou parceiros sempre ajuda. Detalhismo. Tarefas historicamente feitas por mulheres como costura, ou o cuidado com a aparência com unhas, cabelos e pele mostram claramente um dom natural, e desenvolvido com a evolução, que mulheres têm em ver minúcias. Já ouviram falar que no momento da decisão, é o detalhe que faz a diferença? Interpretação de pessoas. O chamado sexto sentido. Apesar dos comentários machistas que são feitos sobre mulheres falando de impressões sobre outras pessoas, é muito comum ver que essas impressões estão certas, ou seja, de alguma forma mulheres conseguem captar mais que os olhos conseguem ver. Para uma empreendedora ou mesmo para uma empresária, isso é uma grande vantagem em negociações, entrevistas para contratação de pessoas ou mesmo relacionamento com fornecedores. Seja pelo cérebro, multitarefa, genética, cooperação, dom inexplicável, detalhismo, ou sexto sentido, interpretação de pessoas, mulheres são ótimas empreendedoras e merecem cada vez mais incentivos para o fazerem. Chegamos ao final. Vamos finalizando nosso tutorial. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou da iniciativa, compartilhe, curta o vídeo, curta o canal e continue acompanhando nossos vídeos. Essa é uma iniciativa do projeto Cria Nego e produtora Zangu Cultural. Até nosso próximo encontro.